Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. Respirem fundo, o piloto não sumiu, a doutora Ana Riso foi convidada, mas aconteceu N coisas. Ela tem 2 gêmeas que ela fala que não são crianças, são crianças. Então não dava para trazer. Aconteceu vários problemas de saúde com o esposo, mas ela honrou seu compromisso. Então, nosso irmão Frei Valdemar vai fazer um momento de oração e, na sequência, a gente vem com a doutora Ana Riso. Depois a gente passa a batuta para o nosso irmão Mansani. Tudo bem? Esse caderninho eu organizei para as orações do nosso Centro Ecumênico Divino Consolador, lá em Teresina. Nossas reuniões sempre a gente inicia rezando as orações aqui e cânticos. E hoje nós vamos iniciar esse momento de estudo, de aprofundamento nossas vidas, ou recordação de estudos que esquecemos durante a vida e outras vidas, e hoje vamos retomar, vamos tomar posse novamente daquilo que talvez já sabíamos, mas esquecemos pela reencarnação, e Deus nos concede a graça de novo nos depararmos com essa realidade. E vamos invocar o Divino Consolador, Espírito de Verdade, para vir nos iluminar. Aí tem o texto até em latim. Se vocês quiserem rezar em latim, aproveitar o tempo, né? Querem? Rock Royals, mas também tem em português na página 33. Né? Nós já conhecemos, né? Vamos mentalizar, conforme o Evangelho de João, quando Jesus de Nazaré desceu ao Rio Jordão para ser batizado por João o Batista. E ele foi como um judeu. Como todo judeu, precisava receber o batismo pregado por João. E João, sendo o profeta Elias que reencarnou para ser o precursor do Messias, e a missão dele foi vir para batizar e preparar os caminhos do Senhor. E o mestre, com toda a sua humildade, desceu ao rio e foi receber o batismo de João, como que para autentificar, reconhecer a missão do seu precursor e, ao mesmo tempo, o precursor saber e tomar ciência de que aquele é o enviado, o Messias de Deus. E na hora que João abaixa-se para pegar água, que lança sobre a cabeça de Jesus, e fazendo a oração, olhando para cima, ele vê o Divino Consolador, o Espírito de Verdade, descendo como que em forma de uma pomba. E ele diz assim: eu vi e dou testemunho de que o Espírito de Javé desceu sobre ele e permaneceu. Então, ele é o que possui o Espírito de Javé, o Espírito Santo. E é ele que vai batizar
para a redenção da humanidade. E vamos também nós, nesse momento, nos sentindo como que na margem do Rio Jordão, assistindo aquela cena, e com João Batista invocando o Espírito do Senhor, que venha neste momento sobre nós, abrindo nossa mente, nosso coração, para aprendermos todo o conteúdo, toda a beleza, toda a profundidade dos ensinamentos de hoje. Rezemos na página 33, a segunda oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai-nos, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, para que apreciemos eternamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. E hoje entre nós tem um irmão que está completando o ciclo, iniciando outro, o Ailton, e eu peço a vocês que direcionem a vossa mão direita sobre ele, executem os braços, para que possamos invocar essa força do Espírito do Senhor sobre esse irmão, para abençoá-lo, fortalecê-lo, restaurá-lo. Ó Divino Consolador, Espírito de verdade, Espírito que paira sobre as águas, sobre as nuvens, sobre as árvores, sobre nós, sobre toda a criação. O Senhor que no início da vida do Ailton, na reencarnação, foi testemunha da sua reencarnação. Conceda-lhe a graça neste dia em que fecha-se um ciclo e abre outro, de que ele possa, nesse novo ciclo, crescer, evoluir no caminho da perfeição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, ó Pai, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E parabéns, Ailton. Que Deus lhe conceda muita luz, força e evolução. E vamos continuar. Você já não tem mais. Olá pessoal, Ana Riso aqui com vocês, eu sou médica, estou no sul do Maranhão atendendo como homeopata biofal. Obrigada, Sebastião, pelo convite, um ótimo seminário a todos. Muito feliz, grata pela oportunidade de estarmos neste amoroso evento compartilhando conceitos que vão nos trazer cada vez mais um olhar sobre a medicina personalizada, olhares relevantes que possam nos trazer nessa medicina integrada uma abordagem que vai para além da estatística, além dessa visão ortodoxa da medicina baseada em evidências, que é ótima e que tem sua vez, que tem o seu lugar, mas para que possamos pensar num futuro onde as mentes estejam mais abertas, a gente vai ter que olhar para o biocampo, o alinhamento do biocampo. Então o nosso corpo não é composto apenas de células, órgãos, sistemas. Existe uma rede invisível, fundamental, de energia que circula e interage com a nossa saúde física, emocional e mental.
Essa rede energética, ela é conhecida como biocampo. O que acontece? Se ele está equilibrado, estamos conectados, estamos no bem-estar, vamos dizer assim. Os físicos já mapearam, estão à frente disso e eles já sabem muito bem como é que esse campo funciona. Então, esse campo que nos envolve, ele nos dá condições, a partir da intervenção nele, de tratarmos do problema na sua essência. Ele é um campo inteligente, ele é dotado de memória e, mais do que tudo, e primordialmente, é um campo amoroso. Então, o biocampo, ele pode ser afetado por diversos fatores. Quais são? O estresse, parte mesmo de uma postura mental, as emoções desequilibradas, traumas emocionais e físicos, má alimentação e até mesmo pela poluição eletromagnética do ambiente moderno e que nos traz assim as mais variadas fontes de intoxicação, e a gente sabe disso, desde o uso de drogas lícitas e ilícitas até os agrotóxicos. Então, quando o biocampo ele está desorganizado, surgem desequilíbrios que podem se manifestar como doenças. E a medicina vai bem nesse foco. Como é que a gente trata esses desequilíbrios, tanto no nível físico quanto no nível emocional? A gente sabe que o corpo humano é uma rede complexa de sistemas biológicos. Esses sistemas estão interconectados. Essa rede energética é o que chamamos de biocampo, um campo de informação e energia que regula as funções vitais e influencia o nosso bem-estar. O bem-estar, ele tem que ter esse olhar físico e emocional, então a medicina não pode prescindir de fazer uma abordagem sistêmica, não tem jeito. Um físico em especial, eu quero trazer aqui, que é o Rupert Sheldrake. Ele tem a teoria dos campos mórficos. Ele sugere que todos os sistemas vivos, incluindo os seres humanos, estão moldados e organizados por campos invisíveis, que não são apenas o resultado de processos físicos, mas também são campos de informação que atuam sobre a matéria e as células. Então, esses campos mórficos, eles podem ser entendidos como padrões organizacionais que orientam o desenvolvimento e o comportamento dos organismos. Isso é sério. Eles não são limitados ao tempo e ao espaço, mas têm a capacidade de influenciar outros sistemas, criando uma espécie de memória coletiva que informa os padrões de organização e funcionamento dos seres vivos. Quando falamos sobre o realinhamento do biocampo, estamos nos referindo ao processo de restaurar esses campos inatos. A gente nasce com ele pronto. Esses campos mórficos ao seu estado de equilíbrio, otimizando a comunicação entre os diversos sistemas do corpo e promovendo a cura. Assim como os campos mórficos atuam na formação e no comportamento das células, tecidos, órgãos, um campo mórfico desequilibrado pode gerar distúrbios, manifestando-se como doenças físicas das mais variadas classificações nos compêndios de medicina e emocionais também. Ao realinhar esse campo, o que a gente busca? O restabelecimento da harmonia do campo, que é uma memória que já existe, ele está lá informado. Permite que o corpo recupere a sua capacidade de autocura e equilíbrio. Então, aqui a gente chama atenção para esse olhar. O olhar de que o processo de realinhamento pode ser realizado por meio de diversas terapias. Uma fluidoterapia, uma conversa com Sebastião Camargo, por exemplo, a acupuntura, uma terapia vibracional, a homeopatia, eu estou nessa linha, nesse segmento, e outras abordagens complementares podem influenciar o campo na justa medida em que vai acordá-lo para essa memória de saúde. A ideia central qual é? É que ao corrigirmos esse desalinhamento do campo mórfico, o indivíduo não apenas fica livre dos sintomas, não é uma supressão de sintomas, ele vai se renovar, porque a causa profunda da doença, que tem raízes nos desequilíbrios energéticos, vai acabar, porque ele volta para a memória do campo
do que é a saúde. Então, a teoria do Sheldrake, nos ajuda a entender que a saúde, ela não é apenas a ausência de doença física, mas é um estado de equilíbrio profundo que envolve a integração entre mente, corpo e os campos energéticos. O realinhamento do biocampo, com base nos campos mórficos dessa teoria científica, que está bem postulada, permite que o organismo recupere a sua capacidade de autorregenerar-se. Pois estamos então falando de quê? Estamos falando da memória que nasce conosco, dos campos invisíveis que moldam a forma e a função do nosso corpo. Então, em resumo, a medicina do futuro ela será cada vez mais holística. Ela reconhecerá cada vez mais os aspectos físicos, os aspectos mentais e energéticos e tudo que está profundamente interconectado. O realinhamento, apoiado por essas teorias dos campos mórficos, por essa teoria, é uma ferramenta poderosa para restaurar esse equilíbrio integral, promovendo uma saúde mais completa, uma saúde duradoura, uma coerência no existir, uma harmonia. Acredito que ao compreendermos essas noções e compreendermos e aplicarmos esses princípios, nós poderemos alcançar um novo paradigma de cura e bem-estar, que vai para além dos tratamentos convencionais e que estão bem colocados, mas que respeita a complexidade da vida humana. Esse é um discurso que, visando a teoria dos campos mórficos, ele nos dá um respaldo técnico, um respaldo científico para fundamentar a ideia de que esse realinhamento do biocampo, ele pode ter efeitos profundos no equilíbrio da saúde da pessoa, restaurando a harmonia, promovendo a cura, reconectando esse sujeito com a sua realidade, com a sua missão de vida. E esse realinhamento é um processo que visa restaurar a harmonia energética em primeiro passo. Mas o indivíduo toma a força, toma o leme da sua embarcação e segue a sua vida mais autoconfiante. São muitas as abordagens para promover esse realinhamento. A gente já até citou, mas a acupuntura, a homeopatia, na perspectiva da medicina biofal, que é essa que eu venho trazendo como a minha terapia nos últimos 7 anos, até massagens terapêuticas em pontos específicos que vão acordar memórias. Enfim, gente, a medicina vai passar por todas essas observações, porque esse campo ele é mágico, ele é amoroso, ele é inteligente e ele é múltiplo. A ideia central é que ao restabelecermos esse equilíbrio, o corpo vai ganhar a capacidade de se autocurar. Então o médico da medicina do futuro tem que ser esse ser que está com a mente aberta. Ele realmente se prepara para receber essa informação e ele se coloca como um instrumento para entender que o olhar é holístico. A saúde ela é vista por todos os ângulos. A gente não vai substituir tratamentos convencionais. Alguns são muito bem colocados e bem postos para essa densidade da matéria que comporta a gente. O corpo humano é denso, mas ele é sutil ao mesmo tempo. Então, a gente precisa trabalhar para fortalecer a vitalidade, melhorar a resistência ao estresse, criar as condições ideais para que o corpo se recupere e se mantenha saudável. Não será possível se o olhar não abordar toda essa conjuntura que trazemos aqui. Ao falarmos sobre o realinhamento do biocampo, ao mesmo tempo a gente está falando de uma abordagem de cura. Vejam bem, eu estou falando de cura, não estou falando só de tratamento, porque vai além de uma prescrição. É um objetivo de restaurar a harmonia. Então é integrar emoção e processo vital. Então quando isso tudo estiver organizado, restaurado, a gente vai conseguir sair dessa dualidade, dessa visão mais acanhada, que é só uma correção de sintomas, e vamos cada vez mais integrando esses conhecimentos, valorizando corpo e mente como um todo, e vamos entendendo que a nossa saúde é muito mais do que a ausência de doença. Nossa saúde passa por um outro lugar. O realinhamento do biocampo é uma peça fundamental nesse novo paradigma. É um novo paradigma de cuidado, de acordo com a formação das crenças de cada médico, mas eu acredito que as instituições vão ter que trazer esse olhar. E um trabalho como esse que é desenvolvido aqui, com esses livros que o Sebastião trouxe para a gente como grandes ferramentas,
ele tem que estar par e passo com esse processo. Então fica uma pergunta aqui. Por que ainda não conseguimos transformar essas informações em conhecimento? E, para diante disso, o conhecimento em autotransformação. Porque me parece que a gente fica só com as informações soltas. Eu estou me incluindo e todos nós. Além da nossa boa vontade, eu acredito que o que nos falta é fé. Nós realmente não acreditamos naquilo que muitas vezes falamos. Então, a gente diz, e a gente não acredita. Nós temos uma parte muito grande de negação dentro da gente. E a negação é o princípio básico de todos nós aqui nessa condição do planeta. Porque quando nós percorríamos o campo da queda, nós fomos até o ponto mais baixo da queda, que é o não ser, que é a negação. Então nós percorremos todos os estágios do processo. Nós não paramos, por exemplo, no poder, na vaidade, na carência. Não. Nós descemos até a estaca zero e começamos do zero, nós não paramos no meio. Isso faz com que nós então estejamos nessa caminhada de ascensão e começando de novo a partir do átomo que está caminhando até chegar ao arcanjo, onde o homem é exatamente o meio do caminho. Nós estamos no meio do caminho, então, estamos na condição hominal. Então, esse meio do caminho, ele nos traz a vivência da dualidade. Essa dualidade ela está expressa dentro da nossa mente mecânica. E nós ouvimos muito a parte negativa da nossa mente. Então, além da vontade, eu acho que o que nos falta é fé, que é o que esse seminário vem nos mostrar. Vamos aprender a ter fé. Nós não acreditamos realmente nos princípios que nós mesmos intelectualmente defendemos. Os princípios que nós muitas vezes alinhamos para apresentar para o outro, a gente não tem uma crença real. Porque na hora que essa crença real chegar, não vai ter vez, porque não vai ter dúvida, o coração vai estar conectado. Então ela vai bater no nosso coração, nos fará movimentar e, sobretudo, transformar conhecimento em subida evolutiva. Aí sim, todo conhecimento que vier será um momento de transformação. Até lá, nós vamos ter de enfrentar esse nosso ponto negativo, a nossa sombra, o nosso, vou chamar, demônio interior, né? Que é a nossa mente que cria tudo isso. Então ele é justamente aquele que sempre nega, e nega sempre, e dessa forma cria dúvida no nosso coração. E a inércia, que é exatamente um dos nossos patrimônios, um dos maiores que eu consigo reconhecer, toma conta da gente e a gente não consegue fazer o movimento. Então, lembrando, o arcabouço das mentes, a mente mecânica, a supramente e a sobremente. Fica uma última pergunta para a nossa reflexão, para nós finalizarmos essa abordagem. À medida que fazemos essa aproximação da sobremente, a dualidade da mente mecânica, ela tende a aumentar. Olha o desafio. Porque como a gente foi para negar e ela é tão enraizada, nós poderíamos assim questionar. Então, haveria camadas mais fortes dessa negação, das quais a gente ainda não teve contato nessa existência, nessa personalidade em que estamos vivendo? Será que isso vai nos impedir? Bom, considerando que ela vai ter. Por quê? Porque é uma tentativa de sobrevivência do ego. Então, vai ter resistência sim. À medida que tentamos sair dele, do ego, é como um polvo que criasse mais um braço. Então, quando nos colocamos como receptáculo dessa sabedoria divina, qual é a visão que a gente tem que colocar? Fica a pergunta. A mente e a sobremente, gente, ela floresce. É aquela expressão que o Baldi traz na literatura, ela floresce, é o movimento que vem do divino, como ensina Sri Aurobindo. Vem de cima para baixo. O que eu preciso fazer? Me aderir à onda. Entrar nesse fluxo, estar presente, e que a gente não percebe porque está presente o tempo todo. Então, na hora que eu começo a duvidar da minha mente mecânica, na hora em que eu começo a fazer o movimento para escolher o lado mais positivo, vamos dizer assim, da mente mecânica, ficou claro? Porque tem o negativo e o positivo, eu escolho o positivo. Então, eu vou me orientar
mais pela onda negativa, eu vou mais pelo lado positivo, claro, da dualidade. E a partir daí, eu começo a me integrar ao divino. Eu começo a ter a confiança. Por isso que precisa da fé. Eu começo a me integrar às forças e às correntes do divino em mim. Na hora que eu faço isso, ao mesmo tempo começa a florescer essa mente. E vai dando pequenos picos, como se fosse o desenho do eletrocardiograma, para ficar fácil da gente entender. Não é um choque, são picos. A gente começa a fazer essa movimentação, então vai ficando mais fácil, a gente começa a formar novas ondas, novos raciocínios, novas visões começam a vir, processos primigênios começam a aparecer. E aí o que eu faço? Aí a minha mente vai se aferrar porque os instintos vão ficar fortes, a vontade vai ficar forte, a negação vai vir forte. Não nos preocupemos. A mente mecânica é uma secretária. Vamos colocar ela no lugar dela. É um mecânico. Então não fica preso, não fiquem presos nela. E nem vamos ficar tentando dar explicação. Vamos fazer igual o Sr. Aurobindo diz. Coloca esses pensamentos no rio. Deixa a correnteza levar. Não vamos perder tempo com eles. Nesse meio tempo, essa mente começa a florir, começa a fazer uma distinção. E daqui a pouco você vê que tem realmente duas mentes, uma mais superior e uma mais embaixo, sendo que essa é mais elevada. E essa aqui, ela é dual, muitas vezes ela é reforçada no mal, mas você não está preso a ela, você só a identifica. Então, ferramentas divinas como o livro nos chegam amorosamente com o trabalho do Sebastião. Então, o trabalho do despertar da consciência é exatamente isso. É esse salto quântico que faz com que a gente consiga mergulhar e enxergar a vida. E aqui, gente, um beijo carinhoso. Vamos nessa? E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.